No livro de Marcos, enquanto as crianças saem, você já pode abrir o Evangelho segundo Marcos, no capítulo 10. Nós estamos numa série chamada de Igreja Cativante, uma pequena série. E demos esse título porque nós desejamos ser, como igreja, uma igreja que cativa, uma igreja cativante. Mas que seja cativante pelos motivos certos. Não queremos ser cativantes por uma grande estrutura, ou pela melhor estrutura, ou pela eloquência, ou seja lá o que for. Queremos ser cativantes pelos motivos bíblicos. Queremos ser cativantes porque amamos a Jesus, porque servimos a Jesus, porque buscamos imitar a Jesus. E nessa série, nós já vimos que uma igreja cativante é uma igreja que cresce na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. É uma igreja que cresce em amar a Jesus e em ser mais parecida com Jesus. Nós também vimos que uma igreja cativante, que cativa as pessoas, é uma igreja generosa, inclusive financeiramente. Uma igreja que se doa em generosidade ao próximo. Na semana passada, nós vimos que uma igreja cativante é uma igreja que celebra a unidade, mesmo em meio à diversidade. Homens e mulheres, jovens e velhos, pessoas de etnias diferentes, de classes sociais diferentes, mas que estão unidas debaixo da mesma igreja e adoram o mesmo Senhor e vivem como irmãos. E hoje, com a graça de Deus, nós veremos que uma igreja cativante é uma igreja marcada pelo serviço. É uma igreja marcada não pela busca de proeminência, é uma igreja marcada não pela busca em ser servida, mas em servir, em doar a sua vida em serviço a Deus e ao próximo. E o nosso texto de meditação vai ser Marcos, no capítulo 10, nós já temos uma exposição desse livro inteiro lá no YouTube, caso você queira ver um dia. Mas hoje nós veremos o capítulo 10, a partir do versículo 32. Evangelho de Marcos 10, 32. Diz assim: estavam a caminho, subindo para Jerusalém. E Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões. E Jesus, chamando outra vez os 12 para um lado, começou a revelar-lhes as coisas que deviam acontecer com ele, dizendo: eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios. Vão zombar nele, cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de 3 dias ressuscitará. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo: mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. E Jesus lhes perguntou: o que querem que eu lhes faça? Eles responderam: permite-nos que na sua glória nos assentemos uma à sua direita e outra à sua esquerda. Mas Jesus lhes disse: vocês não sabem o que estão pedindo? Será que podem beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que sou batizado? E eles responderam: podemos. Então Jesus lhes disse: vocês de fato beberão o cálice que eu bebo, e receberão o batismo com que sou batizado. Quanto ao assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado.
Quando os outros 10 discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João. Mas Jesus, chamando todos para junto de si, disse: vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam, e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja o servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. O nosso coração caído, naturalmente, é um coração que abomina o serviço. Nós gostamos de ser servidos e não gostamos muito de servir. Queremos proeminência, queremos altos cargos, para não ter ninguém que mande em nós, ou o mínimo possível, e nós é que mandemos nos outros. Queremos ter uma alta posição social, muitas vezes apenas para não ter que fazer muita coisa, e mandar com que outras pessoas façam por nós. Na nossa cultura, na maneira mundana de ver as coisas, o serviço é visto como algo inferior. Quem serve, geralmente, é inferior à pessoa a quem ele está servindo. E não há nada de errado em buscar proeminência na sua profissão, e nada de errado em ser abençoado financeiramente por Deus. O problema é quando essa visão mundana acerca do serviço entra em nosso coração, e mesmo depois de começarmos a seguir a Cristo, nós ainda temos essa maneira de ver o serviço, de ver como algo inferior, e gostar, mesmo dentro da igreja, mais de ser servido do que servir, mais de receber do que dar. E esse texto que nós acabamos de ler nos mostra que esse desejo de proeminência, esse desejo de receber mais do que dar, de ser servido mais do que servir, não é algo apenas do Ocidente, do Brasil do século 21, mas é algo tão natural quanto o coração do homem. É algo que está lá, há 2000 anos atrás, os discípulos de Jesus no Oriente Médio, na Palestina, caminhando com o Mestre, homens pobres, mas que estavam preocupados em ter proeminência e não em se doar em serviço. E nesse texto, então, nós veremos como Jesus mostra que o padrão dentro do seu reino, dentro do seu povo, dentro das igrejas, deveria ser o exato oposto do mundo. Nós deveríamos buscar, em primeiro lugar, sermos servos e servos de todos, ao invés de proeminência. E esse texto está dividido em 3 partes, para melhor entendermos, tá bom? Na primeira parte, nós veremos o pedido dos 2 irmãos, de Tiago e João. Na segunda parte, nós veremos a resposta de Jesus aos 2. E na terceira parte, quando já estão os 12 reunidos, o ensino de Jesus a os seus apóstolos, tá bom? A pergunta, a resposta e o ensino. E no final, como que esse texto deve fazer diferença na nossa vida e na nossa igreja, para que sejamos uma igreja cativante. Então, primeira parte, o pedido. Nós vemos que Tiago e João, que eram 2 irmãos, eles chegam diante de Jesus e dizem assim: mestre, versículo 35, olha, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. Às vezes a gente lê rápido e não percebe a audácia deles. Eles estão pedindo um cheque em branco aqui. Eles nem sabem se o que eles irão pedir é da vontade de Jesus. Mas de antemão eles já querem uma garantia. Jesus, ó, nós vamos pedir um negócio para o Senhor, tá bom? E a gente quer que o Senhor faça. Jesus já podia dar uma lição de moral neles aqui, né? Já podia falar, mas que prepotência, hein, Tiago e João? Que prepotência, mas Jesus é um mestre. Jesus quer ensinar. Jesus vai dar corda para eles. Jesus retorna uma pergunta. O que vocês querem então que eu faça para vocês? Diz aí, vamos lá.
E aí eles dizem: permite-nos que na sua glória, e a ideia aqui é quando o Senhor instaurar o seu reino, um de nós se assente à sua direita e outro à sua esquerda. No pensamento corrente daquele tempo, no Oriente Médio, naquela cultura, o rei ficava ao centro e as pessoas mais proeminentes do reino ficavam à sua direita e à sua esquerda. O rei no centro, o mais importante, mas o segundo e o terceiro mais importante ficavam ao seu lado. Então, o que eles estão pedindo é por glória, é por proeminência. Eles imaginam que Jesus vai instaurar um reino conforme os moldes do mundo, em que ele vai ser o manda-chuva, e vai ter um monte de gente em que ele vai mandar. E eles não querem perder nada disso. Eles querem proeminência, para que eles também possam mandar bastante e fazer pouco. E quando nós olhamos o contexto, se você vê o versículo 32, 33 e 34, você vai ver que Jesus estava falando para eles, que eles estavam indo para Jerusalém, e que Jesus ia ser zombado, açoitado, humilhado, morto, e depois disso seria ressuscitado. Jesus estava falando de todo o sofrimento que ele iria enfrentar. E a preocupação de Tiago e João é o quê? A glória deles. O pedido, quando entendemos esse contexto, fica ainda mais escandaloso. Ainda mais escandaloso. Ou seja, eles só tinham olhos para eles, nesse momento. Eles só estavam pensando neles. Eles só queriam a glória deles. E agora, no versículo 38 ao 40, Jesus vai respondê-los. Segunda parte. No versículo 38, Jesus diz assim: olha, vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês podem beber o cálice que eu bebo e serem batizados com o batismo com que eu sou batizado. E Jesus está usando aqui duas ilustrações. Jesus não está falando da ceia e do batismo, tá bom? Jesus está usando duas ilustrações. A ilustração do cálice, o cálice que eu bebo, é o sofrimento. Você vai lembrar da oração de Jesus: Pai, afasta de mim esse cálice. Porque no Antigo Testamento, cálice tinham vários significados, mas nesse contexto aqui, era o cálice do sofrimento, da ira de Deus, como Jeremias e Isaías nos mostram. E o batismo, quando Jesus diz o batismo com que sou batizado, essa palavra batismo, o significado etimológico dela é imersão, o significado mais básico dessa palavra. Então o que Jesus está falando: olha, vocês podem beber desse cálice, ou seja, sofrer, e sofrer muito, ser imersos no sofrimento, como eu. Esse é o ponto de Jesus, dessa linguagem figurativa. Vocês podem sofrer, e não é qualquer tipo de sofrimento, é uma imersão no sofrimento, é um dilúvio no sofrimento. Vocês acham que podem sofrer como eu? E aí no versículo 39, de maneira muito curiosa, eles respondem: podemos. Meu Deus do céu. Olha a prepotência. Claro que podemos. Lembre-se, não é eles estavam querendo glória, não é assim: podemos, Jesus, nós vamos com o Senhor até o fim. Não, é tipo assim: podemos, Jesus, nós fazemos qualquer coisa para a gente ter glória. Podemos, a gente faz qualquer coisa para no seu reino a gente ficar um do teu ladinho ali, né? E Jesus continua dizendo para eles ainda no versículo 39, olha, de fato vocês beberão o cálice e receberão o batismo com que sou batizado. Nessa parte os comentaristas dizem que Jesus está, de certa maneira, profetizando o que aconteceria com esses discípulos depois, porque de fato eles sofreram por seguir a Jesus, e sofreram muito. Tiago, nós vimos em Atos capítulo 12 que ele foi decapitado por ser um pregador do Evangelho. Depois você pode ler a história em Atos 12. E João, esse João aqui que escreveu o livro de Apocalipse, a primeira, a segunda e a terceira carta de João, diz a história que ele só não foi morto por causa do milagre de Deus, porque o imperador romano mergulhou-o em óleo fervendo, para que ele pudesse ser fritado vivo.
Mas ele sobreviveu milagrosamente e então foi enviado para a ilha de Pátimos, famosa ilha de Pátimos, para o exílio, para que as suas ideias não tivessem mais influência. Então os dois de fato sofreram por seguir a Jesus. E parece que é isso com que Jesus está dizendo aqui, olha, de fato, vocês vão sofrer. Vocês vão beber desse cálice e vão ser batizados com esse batismo do sofrimento. Mas, quanto ao sentar, versículo 40, à minha direita ou à minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado, ou como Mateus diz, é para aqueles a quem o Pai já determinou. Os lugares de proeminência do reino já estavam determinados por Deus. Não cabia a eles tentarem conquistar. O reino de Jesus não funciona como o reino do mundo. Não é por meritocracia, é tudo por graça. Nada que eles pudessem fazer iria dar a eles o lugar de proeminência que eles tanto queriam. Essa foi a resposta de Jesus aos dois. Olha, vocês vão sofrer mesmo. Mas esses lugares de proeminência, vocês não entenderam ainda. Que não é por luta, não é porque vocês merecem. Isso aí está lá nos planos de Deus. Vocês nem deveriam estar pedindo por isso. E agora Jesus aproveita para ensiná-los uma valiosa lição. Porque diz, o verso 41, que quando os outros 10 ouviram isso, eles começaram a ficar indignados. Por que vocês acham que eles ficaram indignados? Porque eles também queriam glória. Oxi, eles queriam glória. Eles queriam para eles. Eles estavam bravos, porque no fundo todo mundo queria estar à direita ou à esquerda do mestre ali. Então Jesus, percebendo isso, ele pega e os chama de lado, para ensiná-los uma valiosa lição. E no versículo 42, diz que Jesus, chamando todos para junto de si, disse: vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Jesus agora vai contrapor a maneira do mundo e a maneira do reino que ele está instaurando. A maneira com que as pessoas desse mundo vivem e a maneira como eles, os seus discípulos, agora deveriam viver. Então ele diz, olha, vocês sabem que são os dominadores dos povos. As suas autoridades que dominam, que ficam buscando por proeminência, que ficam buscando por poder, uma fome por poder. E ele continua dizendo, mas entre vocês, verso 43, não é assim. Os povos do mundo ficam buscando por proeminência, mas entre vocês, o meu povo, não é assim. E agora vem o contraponto de Jesus. Ele diz, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. Jesus está invertendo a pirâmide do mundo aqui agora. Jesus está invertendo as coisas. Ele diz que seus discípulos deveriam ser servos. Essa palavra servo, no grego, é diáconos. Então Jesus está dizendo, vocês devem ser diáconos. Ele não está dizendo que todo mundo tem que ter o ofício de diácono. Não é isso que ele está dizendo. Ele está dizendo que todos do seu povo devem ter um coração de diácono, um coração de quem serve, um coração de quem auxilia, um coração desejoso de auxiliar os outros. É isso que Jesus está dizendo aqui. E mais, no versículo 44, quando Jesus diz que quem quiser ser o primeiro, que seja o servo de todos, a palavra servo ali é mais escandalosa ainda. Talvez a sua tradução já esteja dizendo escravo. Jesus está dizendo, se você quiser ser o primeiro, então você tem que ser o escravo de todos. Escravo, o pilar mais baixo dentro da sociedade daquele período. Você tem que se colocar como servo de cada um dos seus irmãos, mas não como servo qualquer,
mas como um servo disposto a fazer qualquer coisa para servir aquela pessoa. Esse é o ponto de Jesus. Esse é o ponto de Jesus. Então Jesus, ele está invertendo os padrões do mundo. Os seus discípulos deveriam ser marcados por uma atitude de serviço. E para quem que Jesus está falando isso? Aqui, para apóstolos. As maiores autoridades que a igreja já teve depois do próprio Cristo foram os apóstolos. Se os apóstolos deveriam ter essa atitude, quanto mais eu e você. Quanto mais eu e você. E Jesus encerra no versículo 45. Perdão. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Irmãos, quem está falando isso? Jesus, o Rei do Universo, o Rei da Glória, o Rei sobre todas as coisas, o Criador de todas as coisas, aquele a quem um dia todos dobrarão os seus joelhos, aquele diante de quem todos um dia prestarão contas. Esse Jesus está me dizendo que Ele veio não para ser servido, mas para servir. Isso é escandaloso. Isso é escandaloso. Como assim? Jesus veio para me servir. Eu lendo esse texto, estudando esse versículo, a primeira coisa que eu senti foi vergonha. Eu não sou rei de nada. Eu não sou dono de nada. Eu não tenho proeminência em nada. E não tenho coração como o de Jesus. Mas também, profunda alegria de saber que o Rei dos Reis veio para nos servir, para nos auxiliar. Esse versículo 45 de Marcos, ele é escandaloso porque ele mostra que Jesus não é rei como os reis desse mundo. Jesus não é dominador. Jesus não é como os políticos desse mundo. Pelo contrário, Jesus veio para servir e servir até a morte, é isso que ele diz depois. E servir até as últimas consequências por cada um de nós. Por cada um de nós. Então, esse foi o ensinamento de Jesus. As coisas no meu reino funcionam de maneira inversa no mundo. Todos vocês têm que ser caracterizados por uma atitude de serviço. Devem agir como se fosse o servo mais baixo. Fazer o que for preciso para auxiliarem uns aos outros. Esse foi o ensinamento de Cristo aqui. Como que esse texto pode ser aplicado na nossa vida? Esse texto faz surgir duas grandes perguntas. A primeira pergunta que esse texto nos convida a refletir é: qual é a minha atitude em relação ao serviço? Qual é a sua atitude em relação ao serviço? Porque nós não podemos negar que Jesus, nós vimos, está mostrando duas atitudes totalmente opostas. A atitude do mundo que não quer servir, que quer proeminência, que quer ser servido, e a atitude dos filhos de Deus, dos seguidores de Jesus, que tem que servir a todos. Então não tem uma outra pergunta, primeira, que nós devemos fazer, a não ser essa: qual é a minha atitude em relação ao serviço? E existem algumas maneiras de diagnosticar isso. E por mais que uma atitude de servo deva ser uma característica minha e sua, aonde quer que estejamos, na nossa casa, no nosso trabalho, entre os nossos amigos, Jesus está falando aqui de maneira específica para dentro da comunidade dos seus discípulos, o seu reino. Então eu também agora vou aplicar para dentro da igreja, especificamente. E para que a gente possa diagnosticar isso, para ajudar você a diagnosticar isso,
eu queria olhar duas características de um coração que não é servo que esse texto nos mostra. Eu oro, eu desejo que o Espírito ajude você a identificar. Se o seu coração, se o meu coração, é um coração marcado por uma atitude em relação ao serviço da maneira de Jesus. Primeiro, um coração que não tem atitude de servo, está mais preocupado, como eu já falei, em receber do que dar. Tiago e Jesus sabiam que Jesus era o Messias. Tiago e João sabiam que Jesus era o Messias. Sabiam que Jesus instauraria o seu reino. Mas a preocupação deles, como vimos, não era em servir. A preocupação deles era o que Jesus faria por eles. O que esse reino que Jesus iria instaurar poderia trazer alguma vantagem ali para eles. Essa era a preocupação deles. Eles estavam mais preocupados em receberem um lugar de honra do que doarem o seu serviço para o reino de Jesus. Isso tem um nome moderno: gostar mais de receber do que dar. Para isso nós chamamos de consumismo. Consumismo não é só gastar um monte de dinheiro. Consumismo é uma atitude do coração que nos faz nos comportarmos em diferentes lugares como pessoas que têm que receber e ser servidas ao invés de servir. Deixe-me dar alguns exemplos. Muitos de nós vamos à igreja com uma atitude consumista. Queremos o melhor banco, a melhor recepção, o melhor ar-condicionado, o melhor som, o melhor louvor e a pregação que possa acalentar o meu coração. E aí, se as coisas não estão do jeito que eu gostaria, se faltou vaga no estacionamento, se eu tomei chuva quando não deveria tomar chuva, se não tenho ministério para o meu filho, para a idade que eu quero, do jeito que eu quero, se alguém sentou no meu lugar preferido, acabou o culto para mim. Coisas espirituais não estão na minha lista. Mas essas pequenas coisas. O que é isso? Uma atitude consumista dentro da igreja. Um outro exemplo que eu gostaria de dar aqui. Domingo que vem, pastor Luiz já vai explicar melhor, teremos o almoço na igreja. Quando temos esses eventos da igreja, nós sempre buscamos voluntários para nos ajudar. E geralmente é sempre uma luta, quando deveria ser justamente o oposto. A gente deveria gravar um vídeo durante a semana falando: irmãos, chega, tá bom? Chega, tá bom já. Temos muita pessoa para servir, fica para uma próxima, fica na lista de espera. É assim que deveria ser. Mas não, geralmente a gente vem, chega perto da hora do almoço, almoça, arruma as coisas e vai embora. Eu não estou preocupado se na cozinha tem gente precisando de ajuda. Eu não estou preocupado se depois vai ficar só 2 ou 3 para carregar as coisas para dentro. Eu não estou nem aí, eu estou preocupado comigo. Eu tenho que tirar o meu soninho da tarde para ver o futebol às 4 horas. O que é isso? Qual a diferença de almoçar aqui então e almoçar em outro lugar? Atitude consumista dentro da igreja. Será que eu não estou com esse olhar para a igreja? De alguém que só quer receber, mas que não move uma palha para servir a igreja? Mas há uma segunda característica que Tiago e João nos mostram aqui, para saber qual é a minha atitude. Um coração que não tem uma atitude de servo, é um coração que não está preocupado com as necessidades do seu próximo. Mais uma vez eu repito, Jesus havia acabado de falar, meus irmãos: eu vou ser açoitado, chicoteado, a minha carne vai ser estraçalhada. É isso que Jesus estava falando, com açoites. Eles sabiam o significado de açoites. Eles sabiam disso. Eu vou ser zombado, cuspirão em mim, eu vou ser morto. O que Tiago e João deveriam falar? Jesus, como nós podemos te ajudar, mestre?
Como nós podemos te ajudar? Olha só o sofrimento que o Senhor vai passar, como que a gente pode te servir? Mas eles não estavam preocupados com Jesus, eles estavam preocupados com eles. Porque essa é uma demonstração de um coração que não tem atitude de servo. Ele não está preocupado com o outro. Ele não está. Da mesma forma, se eu faço parte de uma comunidade, de uma igreja, e não me preocupo, se a minha igreja está precisando de alguma coisa, se os meus irmãos, se algum irmão está precisando de alguma coisa, eu não tenho uma atitude de servo. Se eu escuto, como foi falado alguns domingos atrás, que o ministério infantil está precisando de gente, e o meu coração, pelo menos não se comove para orar, e se eu tenho disponibilidade e não me coloco à disposição para servir, me desculpa, mas não é um coração com atitude de servo. Não é. Se eu vejo os pedidos de oração no grupo de irmãos que estão sofrendo e não me importo, não ligo, não mando uma mensagem, desculpa, mas o meu coração não é um coração de servo. Coração de servo é alguém que diz assim: pastor, como é que eu posso servir na igreja? Líder de ministério, como é que eu posso? Eu ainda não sirvo no ministério. Temos vários ministérios, não é possível que um deles você não possa servir. Como que eu posso, pastor? Do que a igreja está precisando? Tem algum irmão, diácono? Tem algum irmão precisando de oração, precisando de alguma coisa? Como que eu posso auxiliar a igreja? Essas são apenas duas características de um coração que não tem atitude de servo. Um coração com atitude consumista e um coração que não se preocupa com a necessidade dos outros, que não se preocupa com a dor do outro, que não se preocupa com a necessidade das nossas crianças ou a necessidade de quem quer que seja. Mas há um perigo de fazer um diagnóstico por si mesmo. Eu espero que Deus já esteja incomodando o seu coração como Ele incomodou o meu. E não foi pouco. Mas antes de passar para a próxima pergunta, eu falei que eram duas. Eu preciso falar desse perigo de fazer um diagnóstico sozinho sobre isso. Sabe por quê? Porque às vezes a gente pode responder assim: sim, eu tenho uma atitude de servo. Eu estou inscrito no ministério e sirvo. O problema é que nós podemos servir com a motivação errada. Servimos, muitas vezes, para ter visibilidade. Para o pastor falar nosso nome. Para o líder escrever o nosso nome, para aparecer na foto do Instagram. Outro de nós podemos servir apenas para acalmar a consciência. Sabemos que temos que servir. Mas a gente se inscreve lá no serviço mais tranquilinho, que menos exige para acalentar a nossa consciência. Né? Para ficar de boa. Quando eu sirvo e quero glória. Quando eu sirvo, fico me comparando com o outro. Quando eu sirvo e fico bravo com o outro que não veio, eu não estou servindo com uma atitude de servo. E é por isso que a segunda pergunta é importante. Como que eu faço então para ter essa atitude de Jesus? A primeira pergunta é se eu tenho essa atitude. E eu espero que você tenha respondido que não. Eu espero. Porque até mesmo quem tem um coração de servo sabe quão distante estamos de ter o coração de Jesus. Mas uma segunda pergunta precisa ser feita então. Como que eu faço para ter a atitude de Jesus? Como que eu faço para servi-lo? Ou se eu já estou no caminho, como que eu faço para servi-lo melhor? E Jesus, na sua resposta, no seu ensinamento aqui, nos aponta também dois caminhos. O primeiro caminho
é o caminho da ação. Se quisermos ter a mesma atitude de Jesus, meu irmão, nós precisamos agir. Não adianta ficar de braço cruzado, ouvir tudo isso, sair e ir para casa e ficar só desejando. Não adianta. Perceba o que Jesus diz: quem quiser se tornar-se grande entre vocês, que se dedique, que se coloque a serviço dos outros, e quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de todos. Jesus não está falando assim, que seja servo de todos, depois de uns 2 anos de igreja, tá bom? Fica tranquilo, você acabou de entrar, fica tranquilo. Olha, se dedique, se coloque a serviço dos outros, mas depois que você resolver esses teus problemas aí, depois que você ter a sua vida perfeita, aí você pode. Jesus está falando isso aqui? A ênfase de Jesus é: vamos, meu irmão, o que você está esperando? Cair do céu? As coisas não acontecem assim, não. A ênfase de Jesus é nos servir. Portanto, meu irmão, não se esconda atrás de desculpas. Não se esconda atrás de desculpas. Eu sei que tem irmãos que têm motivos legítimos de enfermidade, de outras coisas, que não estão podendo servir a igreja agora. São a exceção, eu não estou falando deles. Eu estou falando da grande maioria de nós, que não serve por desculpa esfarrapada. Que não serve por mentiras que contamos para nós mesmos e que ainda acreditamos. Então não fica se escondendo, meu irmão, atrás de desculpas. Comece a servir. Se você é bom recebendo gente em casa, já começa. Abrindo a sua casa, chamando as pessoas. Se você tem uma profissão que pode auxiliar os irmãos, coloque à disposição. Se você está vendo uma necessidade, faça o que for necessário, faça o que esteja a seu alcance, ainda que seja orar. Vamos lá, vamos servir a igreja. É o que Jesus está pedindo de nós, não é o que eu estou pedindo. É o que Jesus está pedindo de cada um de nós. Não coloque infinitas condições. Não fica se escondendo atrás de desculpinhas. E eu não estou dizendo, irmãos, para alguns que servem aqui, tá? Para você abraçar o mundo. Eu não estou dizendo isso. Eu apenas estou dizendo que nós precisamos ter uma atitude de servo e servirmos aonde tem necessidade. Ah, pastor, mas não é meu dom, mas Jesus não está falando disso aqui também. Jesus não está falando. Ah, tem que lavar banheiro, mas meu dom é o de ensino, e daí? Servimos, atitude de servo é alguém que serve aonde tem necessidade. Aonde tem necessidade. Nos procure os líderes, procure os diáconos. Meu irmão, vamos começar. Para ontem isso aqui, hein? Jesus que está falando. Jesus que está falando. Mas, além de começarmos a agir, nós precisamos ter uma motivação correta. E é por isso que o início do versículo 45 é: pois, perceba, porque, pois, tem uma motivação. Nós devemos servir a todos, nós devemos ser servo de todos, pois, e aqui Jesus fala da motivação, pois o próprio Jesus não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Essa é a nossa motivação. Nós queremos servir porque queremos imitar a Jesus, porque o nosso Senhor fez isso. Jesus está se colocando aqui como um paradigma para nós, como um exemplo para nós, como alguém a ser imitado. Nós sabemos, por Romanos 8, como o pastor Luiz leu no início do texto, que o propósito de Deus não é apenas nos salvar e nos levar para o céu. O propósito de Deus é nos fazer parecidos com Jesus. É nos transformar, Romanos 8, conforme a imagem do seu Filho. É nos fazer pessoas parecidas com o seu Filho. Portanto,
Quando eu estou servindo, eu estou imitando a Jesus, e eu estou cumprindo o propósito de Deus. Veja, se o propósito de Deus é eu ser parecido com Jesus, Jesus foi um homem de serviço, e eu agora também sirvo, Deus está cumprindo o propósito dele na minha vida. É assim que temos que enxergar o serviço. Meu irmão, eu quero que você entenda uma coisa. O ponto não é servir em si. Sabe, o ponto não é, a pergunta não é, você quer servir a Jesus? Não é essa a pergunta maior. A pergunta maior é, você quer ser mais parecido com Jesus? Essa é a pergunta. Você quer imitar a Jesus? Você quer que o propósito de Deus, que é fazer você ser mais parecido com Jesus, se cumpra na sua vida? Então nós precisamos servir. Nós precisamos servir. Esse é o ponto. O serviço é mais uma oportunidade que Deus nos dá de sermos mais parecidos com Jesus. O serviço, vou repetir, é mais uma oportunidade que Deus nos dá de sermos mais parecidos com Jesus. Enquanto não entendemos isso, o serviço será um peso. Eu vou obedecer, mas por obrigação. E nós não queremos que vocês obedeçam por obrigação. Jesus não quer. Queremos, o desejo de Jesus é que nós sirvamos com o coração correto, com o coração de alguém que quer imitá-lo e ser mais parecido com ele. Quando entendemos isso, de que o propósito de Deus na minha vida está se cumprindo, quando eu estou ali naquela conversa, liderando aquele pequeno grupo, ou participando do pequeno grupo, ou servindo os irmãos, ou fazendo o que for preciso, quando eu entendo que cada uma dessas pequenas coisas faz parte do propósito de Deus, de me fazer mais parecidos com Jesus, a minha vida muda. A maneira como eu enxergo o serviço muda. Não é mais como uma obrigação, é um privilégio. É um privilégio que Deus está me dando de ser mais parecido com Jesus. Irmãos, para cumprir o propósito de Deus, eu não preciso necessariamente cruzar os mares. Eu posso lavar os banheiros. Estou cumprindo o propósito de Deus. Para cumprir o propósito de Deus, eu não preciso necessariamente ser um pastor ou um missionário. Eu posso cumprir o propósito de Deus fazendo comida na cozinha da igreja. Para cumprir o propósito de Deus, eu não preciso necessariamente vender todas as minhas coisas e dar para os necessitados. Não preciso necessariamente disso. Eu posso cumprir o propósito de Deus para a minha vida servindo as crianças. Servindo as crianças. Eu e você, meu irmão, fomos feitos para servir. E se não servirmos, e se não estamos servindo, nós estamos indo contra aquilo que Deus planejou para nós. Por isso que a pergunta é, você quer ser mais parecido com Jesus? Você quer que o propósito de Deus se cumpra na sua vida? Então nós precisamos servir. Esse foi o sermão de hoje. Nós vimos o pedido de Tiago e João para Jesus, vimos a resposta de Jesus, depois o ensino do Senhor que devemos buscar sermos servos de todos. Depois nós vimos que esse texto nos faz duas grandes perguntas. Primeiro, qual é a minha atitude em relação ao serviço? Será que é a atitude do mundo? De um coração consumista? De um coração preocupado apenas com as suas próprias necessidades? E como que eu posso ter um coração parecido com o de Jesus? Eu preciso agir e brigar, e lutar, e orar para ter uma motivação correta, para ter uma motivação certeira. E para terminar, eu gostaria de chamar a sua atenção para o verso 32. O verso 32 diz que estavam a caminho, subindo para Jerusalém, e Jesus ia adiante dos seus discípulos. Estes se admiravam e o seguiam, tomados de apreensões.
Vou repetir essa última frase. Estes se admiravam e os seguiam, tomados de apreensões. Essa palavra, tomados de apreensões, é literalmente tomados de medo. Tomados de medo. E por que isso é importante? Porque mostra a imperfeição dos discípulos. Mostra que eles não eram perfeitos. Eles estavam seguindo a Jesus, mas com o coração tomado de medo, tomado de apreensões. E por que isso é importante? Porque isso nos mostra que o nosso Senhor é gracioso. Ele também não espera de mim e de você perfeição, meu irmão. Ele também não espera de mim e de você que sejamos e tenhamos a vida totalmente correta antes de nos lançarmos ao seu serviço. Não. Jesus é gracioso. Ele nos convida a servi-lo e Ele trabalha na nossa vida durante o caminho. Esse é o nosso Senhor. Os discípulos estavam amedrontados. Tiago e João estavam com a motivação totalmente errada. E o que Jesus faz? Sai daqui, some. Jesus não faz isso. Jesus os ensina, Jesus os repreende, mas Jesus continua trabalhando na vida deles, porque Jesus veio para servir e não para ser servido. Esse é o nosso Jesus. E quando as pessoas virem então, que no nosso meio nós somos diferentes do mundo, que aqui não tem um bando de senhores que querem serem servidos, mas um monte de seguidores de Jesus que querem servir, então nos tornaremos uma comunidade cativante. Mais uma vez, a pergunta que eu faço para finalizar, não é, você quer servir a Jesus? A pergunta que eu faço para finalizar é, você quer servir a Jesus? Você quer seguir a Jesus? Você quer ser mais parecido com Jesus? Você quer que os planos de Deus, o propósito de Deus na sua vida se cumpra para que você seja mais parecido com Jesus? Então, meu irmão, vamos juntos servir ao Senhor com alegria. Amém?